Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor esteja no seu coração, na sua vida e na vida da sua família. Diante da situação que nós vivemos, hoje eu quero conversar a respeito da relação entre o medo e a fé. Certa vez chegaram para Jesus e disseram a ele falaram a ele sobre um homem que tinha uma filha muito doente. Jairo era o líder da sinagoga. E Jairo ficou muito apavorado, muito assustado. E Jesus disse para ele: não temas, crê somente. O que aprendemos aqui é que há um contraste entre a fé e o medo. A fé e o medo são experiências antagônicas. A fé não acolhe o medo não acolhe a fé. No início dessa semana veio uma moça procurar ajuda. Ela estava pálida, trêmula. Ela estava com medo, muito medo, da doença que está afetando o mundo inteiro. O medo está presente na maioria das pessoas e causa sofrimento. Há uma antiga história que dizia, ou que diz, que a peste, que é uma doença generalizada, uma infecção generalizada, que atinge muitas pessoas e mata muitas pessoas, e que atingiu uma boa parte do mundo na Idade Média, diz a história que a peste foi visitar um homem que era um sábio do país. E falou para aquele homem: olha, eu vim falar para você que eu vou levar 5.000 pessoas. Passado um tempo, o sábio procurou a peste e disse para ela: você mentiu, você foi desonesta. Você falou que ia levar 5.000 pessoas e você levou 15.000 pessoas. Aí a peste respondeu: não, eu não fui desonesta. Eu levei 5.000 pessoas. 10.000 não ficaram doentes. Morreram de medo. Essa história realça o fato de que o medo é ruim. Pode causar um grande problema para o ser humano, para todos nós. O medo é uma emoção desagradável. É causada como resposta a uma situação de perigo real ou imaginário. Isso significa que nós podemos ter medo de alguma coisa que realmente não é perigosa. O perigo pode não ser real, mas o fato é que o medo traz sofrimento. Uma pessoa pode sentir medo em vários níveis. O medo que não faz mal, que não prejudica, é o medo no nível moderado. Em outra situação, o medo pode ser muito minimizado. Ou seja, o medo está aquém da necessidade dele. E há o caso do medo exagerado. O medo minimizado é ruim. O medo exagerado também é ruim. O medo moderado, possivelmente, é aquele que está mesclado com a fé. A fé não deixa o medo extrapolar na sua intensidade. O medo descontrolado, o medo exagerado, mina os nossos recursos de sobrevivência e prejudica a nossa saúde. O medo moderado, que é um medo controlado, e acreditamos que a fé possa ser esse controle do medo, o medo moderado contribui para a preservação das nossas vidas. Pelo que aprendemos, pelo que Jesus falou, não temas, crê somente. A fé passa a ser o antídoto para o medo. Não temas, crê somente. Ou você tem medo e não tem fé,
ou você tem fé e não tem medo. Pelo menos um medo apavorante, um medo destrutivo. Então, o que nós podemos afirmar é que a fé e o medo são contrários. E Jesus recomenda àquele homem que não tivesse medo, mas que cresce. O medo moderado é aquele que é controlado, então, por meio da fé. Diante do perigo real da doença pelo coronavírus, muita gente não tem tido o devido cuidado e outros se apresentam exageradamente preocupados e estão apavorados. O melhor é ter um medo moderado, seguir as normas de proteção e exercer a fé em Deus. O salmista diz: espera no Senhor. O tempo de coronavírus precisa ser não somente um tempo de medo e susto, mas um tempo de serenidade. Um tempo de confiança em Deus, um tempo de oração, um tempo de fé. A fé destrona o medo. A fé anula o medo. E o cristão tem fé. Ele acredita, ele confia, ele sabe que Deus vai usar todos os seus recursos para a nossa preservação, para o nosso bem. Então, é orar e crer. Se paz a mais dócil poder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago no total. Viveu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu
Vamos ver se ficou bom.